Olá! Eu tava aqui fazendo minha meditação do dia e eu senti muita vontade de gravar. Bom, final do ano passado eu tava pedindo uma direção para esse ano e Deus falou muito forte comigo sobre restauração de muros. Eu já tava lendo, já tinha lido Neemias, eu tô no propósito de ler a Bíblia toda que eu nunca li. Então eu tô meio que fazendo um livro por vez, não tem uma ordem cronológica, eu pego um livro e vou estudando aquele livro. Eu já tinha lido Neemias no final do ano passado, e ontem eu assisti num culto. O que eu extraí desse culto foi que em cada estação a gente tem um fruto. Em cada estação você tem o fruto necessário. Então, se você tá em uma estação de restauração de muros, mergulhe em Neemias. Eu falei, opa, vamos mergulhar em Neemias então. Então, Neemias 1, a minha versão é a NAA, tá? Nova Almeida atualizada. Neemias ora por Jerusalém. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anânia, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam. Primeiro ensinamento que eu tiro daqui é que Neemias, para dar um contexto, um pano de fundo para vocês, Neemias ele era copeiro do rei, a gente vai ler isso no final do capítulo. O copeiro do rei era na época, né, um lugar de confiança, né? Era uma pessoa que tinha acesso à comida do rei. Então, precisava ser uma pessoa de confiança para não envenenar o rei e não destruir uma nação. E mesmo Neemias estando em um lugar de poder, um lugar de autoridade, um lugar de confiança, ele se interessou por aqueles que estavam exilados. Ele se preocupou com o povo que não estava ali com ele, porque não estava na nação dele, mas se preocupou em saber. Então, ele sondou. Né? Então aqui são dois ensinamentos que eu tiro disso. Se preocupe com o povo, se preocupe com pessoas que estão ao seu redor. 2, sonda para entender como é que estão os seus caminhos, como é que tá as áreas da sua vida. Sonda, porque às vezes a gente acha que tá tudo bem e não tá. E eles me responderam. Os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Os que sobreviveram ao exílio estão em grande miséria e humilhação. Então, quando a gente estiver sondando a nossa vida, a gente pode encontrar áreas que estão em grande miséria e humilhação. E nessas áreas que estão em grande humilhação, em grande miséria, muitas vezes as nossas muralhas estão destruídas. Nossos muros, nossos limites, né, estão devastados. Nossos portões, os portões, na antiguidade, eram lugares onde os líderes, eles faziam acordos, eram um lugar de autoridade, de prática de justiça, eu até anotei aqui, e de decisão. E esse lugar tinha sido destruído pelo fogo. O fogo, ele destrói tudo, ele devasta, né? Ele lambe e ele destrói até DNA. Se uma pessoa pegou fogo, às vezes você, na verdade, acho que na maioria das vezes você não consegue identificar o DNA. O DNA é o que é a nossa identidade. Então tem áreas da nossa vida que a nossa identidade foi apagada. Você não sabe mais o que você quer, você não sabe o que você gosta, você não sabe quais são os seus limites mais. Porque muitos limites foram ultrapassados. E você tá em grande miséria e humilhação. Você já não aguenta mais. E aí o que acontece? Neemias ouviu, ele se sentou, chorou e lamentou por alguns dias. E às vezes quando a gente está sondando, a gente se depara com os nossos muros caídos, nossos limites ultrapassados, nosso DNA, nossa identidade em ruínas. E a gente sofre o luto. A gente se depara de falar, eu me perdi, eu tô perdida. Eu não sei quem eu sou, eu não sei quais são os meus limites. Ele cai em si, né? Ele senta, ele chora e ele lamenta por alguns dias.
Então aqui eu vejo que não é um problema a gente tá de luto. Não é um problema a gente passar alguns dias sofrendo, né? A gente hoje vive num mundo em que requer muita produtividade o tempo todo. E você não tem tempo nem de ficar triste. Só que acolha a sua tristeza, né? A gente tá no mundo do acolhimento, na era do acolhimento. Acolha a sua tristeza. Se permita a sentar, chorar e lamentar por aquilo que você viu que você perdeu. Tá tudo certo. Só que olha só, nesses dias, ele depois, né, na sequência fala: fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Mesmo no nosso luto, não vamos parar. Ele continuou jejuando e orando. Então tudo bem a gente se deparar com um problema, a gente lamentar, ficar triste de luto, mas não é tudo bem a gente parar. Mesmo que a gente esteja tão mal a ponto de não conseguir falar, a oração não é você só falar, a oração é uma conversa. Quantas vezes você não conversou com a sua amiga de você só chorar? Falar, eu não tenho o que falar, eu preciso chorar. Isso foi uma conversa. Palavras não precisam ser ditas para ser uma oração. O jejum, ele é feito pra gente ficar mais sensível à voz de Deus. Então assim, você tá sofrendo, não pare. Você tá sofrendo, continue a nadar. Continue a orar, continue a jejuar. Josué, ele foi colocado, Deus entregou o chamado para ele no momento de maior luto da vida dele, que foi quando ele perdeu Moisés. Ele estava sofrendo por Moisés, Deus falou para ele, Moisés, falou, Josué, sei que você está de luto, mas eu te chamei. Seja forte e corajoso. Eu te chamei. Deus nos chamou. Então tá tudo bem a gente estar de luto. Tá tudo bem a gente estar sofrendo. Só que não tá tudo bem a gente parar. Mesmo que seja só para chorar com Deus. E ele disse, né? E eu disse, Neemias: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias conhecia Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. A gente consegue ver isso aqui. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite. Então, assim, ele estava orando dia e noite. Ele não recebeu a resposta na primeira oração que ele fez. Ele estava orando dia e noite, ele foi perseverante. Ele foi constante. No meio do luto, no meio da tristeza, ele foi constante. Sejamos constantes. A oração que hoje faço dia e noite pelos filhos de Israel, os teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Que foi o que aconteceu. Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Mas se vocês se converterem, o que é a conversão? A conversão é você entender que você está na direção errada. É entender que você se sondou e falou: estou na direção errada, não estou na direção de Deus. Deus não me chamou para isso aqui. É você virar o leme, botar você na direção certa. Eu anotei aqui também que é mudança de direção, que é uma transformação interior. E uma transformação gera uma ação, gera um arrependimento e gera resultado. Tá? Então, quando eu me arrependo, eu entendi que eu estou fazendo uma coisa errada. Que seja eu estou num trabalho errado. Não errado de fora da lei, mas aquele errado eu entendi que Deus não me chamou para esse trabalho, por exemplo. E eu vou mudar de direção, me arrepender por estar naquele trabalho. Eu entendi agora que não dá vontade de Deus eu estar nesse lugar. E vou mudar de direção e vou agir. Então, vocês têm que se converter a mim, guardar os meus mandamentos. Como é que a gente guarda alguma coisa? Né? Como é que a gente guardava as coisas quando a gente tinha que fazer prova no colégio?
A gente fazia resumos, a gente estudava sem parar, a gente lia e relia a mesma matéria, a gente fazia exercício. Então, assim, guardar o mandamento de Deus não é só me convertir, amo a Deus e vou no culto no domingo. Né? É você esmiuçar a palavra de Deus, é você guardar, é você... mais do que o ar que você respira. Você precisa da palavra de Deus, guardar o mandamento de Deus e os cumprir, porque não adianta a gente saber e não fazer, né? Então, Deus vai ver aonde está, mesmo que você esteja o mais longe do propósito, o mais longe da onde Ele escolheu para habitar, que você estivesse, Ele vai te trazer. E às vezes a gente está fazendo coisas que são lícitas, mas que estão longe do propósito. E o que ele fala aqui é: eu vou trazer vocês para o lugar. E a gente sabe que, né, houve restauração, houve reconstrução do muro. É diferente uma construção, uma reforma de uma restauração. A restauração, ela é trazer de volta a identidade e o propósito do inicial do que aquilo foi, para do que aquilo foi criado. Né? Se uma mesa for restaurada, a gente vai procurar a cor original daquela mesa, vai procurar o propósito inicial daquela mesa. Se era uma penteadeira, eu vou transformar numa penteadeira. Se era uma mesa de escritório, eu vou transformar numa mesa de escritório. Então, assim, por mais longe que a gente esteja do nosso propósito com Deus, a partir do momento que a gente começa a cumprir e colocar Ele no centro, e pedir para Ele nos colocar no centro da vontade dele, Ele nos traz de volta para esse propósito. Ele pode restaurar o nosso propósito. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rio. Gente, uma coisa eu sei, que acho que não tem ninguém mais interessado em nos reconstruir do que Deus, né? Jesus deixou seu Espírito aqui na Terra para nos consolar e nos aconselhar. Então, assim, que amor tão grande, né? É esse. Então, assim, acho que é muito inteligente da nossa parte a gente colocar a nossa vida no centro do propósito de Deus. Eu oro hoje, eu peço para Deus reconstruir os muros na minha vida que estão quebrados, né? Os lugares que estão em ruínas. Mas eu creio na reconstrução. Eu creio que nós temos um Deus que restaura propósitos, que restaura famílias, que restaura finanças, que restaura casamentos, que restaura filhos, que restaura. E eu acredito que você não chegou até aqui por acaso. Né? Talvez Deus já esteja falando com você sobre restaurar os seus muros, que você é uma restauradora de muros. Então, vamos ouvir a voz de Deus. Eu vou orar agora pra gente se colocar no centro da vontade de Deus, porque é isso que a gente precisa. Pai, primeiramente, muito obrigada, Senhor, pela revelação da Tua Palavra. Senhor, sem Ti a gente não é nada, Pai. Sem Ti a gente não é nada, Senhor. Eu peço, Senhor, que você nos guie, Senhor. Que você nos coloque, Pai, no centro da Tua vontade, Senhor. No centro do Teu querer, no centro do Teu propósito, Pai. Que você, Senhor, nos dirija, Senhor. O que fazer, o que falar, o que pensar, Pai. Revela para nós, Senhor, a Tua palavra. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai. Que a gente possa, Senhor, entender o que fazer, quando fazer e onde fazer, Pai. Nos ajude a sondar o nosso coração, Pai. Sonda os nossos corações, Senhor, você que nos conhece. E nos mostra, Senhor, os lugares que precisam ser restaurados e reparados, Senhor. Perdão, Pai, pelos nossos erros e falhas. Se cumpra em nós o Teu propósito, Pai. Em nome de Jesus. Amém.